Ó, ó. E aí, moçada, beleza? Espero que esteja tudo bem com você e com todos os seus familiares e amigos. Vamos lá, vamos em frente. Sempre é bom a gente lembrar do que a gente está falando. Estamos falando das funções inorgânicas. Falamos de ácidos, falamos de bases, falamos de sais. Só que sobre os sais, a gente tem que estudar um pouquinho mais. Então, na aula de hoje, tem dois aspectos sobre sais muito importantes que precisamos ver. Primeiro, lembra que tem uma palavrinha que já saiu várias vezes nas nossas aulas e vai continuar saindo, que é a palavra caráter. A palavra caráter indica como a substância vai se comportar. Especialmente indica como ela vai reagir. Claro que todos os ácidos têm caráter ácido, óbvio. Todas as bases têm caráter básico, também chamado alcalino, óbvio. E a pergunta, e os sais? Será que os sais são sempre de caráter neutro? Resposta, não. Nem sempre. Varia. Varia não. Varia. Qual que é a maneira mais fácil, prática, usada para dizer se uma coisa tem caráter ácido básico? É medir o seu pH. Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. Vamos de maneira bem direta. O pH geralmente vai de 0 a 14, portanto metade é 7. pH menor que 7 indica caráter ácido. Maior que 7 indica caráter básico, também chamado de alcalino, você pode falar alcalino se você quiser. E se for 7, não vai ser nem ácido nem básico, eu vou falar que tem caráter neutro. Então, tem algumas substâncias muito interessantes. Por exemplo, estômago, está por aqui, é bem ácido. Suco de laranja também, está aqui, ácido. Né? Água pura na temperatura ambiente, 7, neutro. Sabão, básico. Amônia, básico. Soda cáustica, muito básico. Então, o pH é uma maneira muito prática, que tanto a química como a biologia usam para indicar o caráter de uma substância. Repetindo o que eu falei agora há pouco. Todos os ácidos, evidentemente, têm pH menor que 7. Todas as bases têm pH maior que 7. E os sais? Resposta, depende. Tem sal de caráter ácido, tem sal de caráter básico e tem sal de caráter neutro. E como é que eu sei? Calma, é isso que nós vamos ver. Como descobrir o caráter de um sal. Moçada, eu vou pegar exatamente os mesmos exemplos que estão na tua apostila, e aí porque você não fica preocupado em anotar, você fica só preocupado em prestar atenção. O primeiro exemplo que eu coloquei ali, ó, NH4Cl, cloreto de amônio. NH4Cl. Então eu quero saber o caráter do cloreto de amônio. Qual que foi a grande dica da aula passada? Qual a melhor maneira da gente estudar sal? É sabendo que o sal sempre veio da reação entre um ácido e uma base. Então vamos lá, vamos pensar. Qual é o ácido e a base que eu tenho que reagir para formar o cloreto de amônio? Qual é a base que tem amônio? Claro, que é o NH4OH, é o hidróxido de amônio. Qual é o ácido que tem Cl? Claro, que é o HCl. Você concorda que se eu reagir este ácido com essa base, o que vai acontecer entre o cátion amônio e o ânion cloreto? Vai formar justamente este sal. E o que vai acontecer entre o H+ daqui e o OH- dali? Vai formar água. Claro, ácido com base sempre vai dar sal e água. Sim, e agora que vem o importante. Se você estudou ácidos e bases, você sabe a força dos ácidos e das bases. E você deve estar lembrado, então, que o hidróxido de amônio é uma base extremamente fraca. Vou colocar F minúsculo. E o HCl é um daqueles 3 hidrácidos fortes. Conclusão. Se esse sal veio da reação entre um ácido forte e uma base fraca, quem que ganha? Qual o caráter que vai prevalecer? Do ácido ou da base? Claro que vai prevalecer o do ácido. Portanto, eu vou dizer que esse sal, cloreto de amônio, ele tem caráter ácido. Ou seja, na hora de reagir, ele vai se comportar como se ele fosse um ácido. Ou seja, o pH dele deve ser menor que 7. Ele não é um ácido, ele é um sal. Mas ele se comporta como se fosse um ácido na hora de reagir. Conclusão. Vale a pena você dar uma lembrada, uma revisada na força de ácidos e na força de bases. Porque nós vamos usar isso o tempo todo, e não só nessa aula de hoje, não. Você vai usar muito isso, força de ácido e base, e são aqueles dois tipos quadrinhos, resuminhos, para você copiar bonitinho e grudar na parede do teu quarto.
Força de ácidos e força de base, a gente vai usar o tempo todo. Portanto, é assim que você descobre o caráter de um sal, comparando a força do ácido e a força da base, que é ácido e base, que reage para formar aquele sal que você quer. Vamos ver mais exemplos, que isso aqui é o típico assunto também que a gente tem que treinar um pouco mais. E, de novo, eu vou pegar os mesmos exemplos que estão na tua apostila para você poder acompanhar mais fácil. O outro que eu coloquei ali, ó, NaClO, hipoclorito de sódio, que é o princípio ativo da água sanitária. Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz ali? Qual é o ácido e a base que eu tenho que reagir para ter esse sal? A base que tem sódio é o hidróxido de sódio. O ácido que tem ClO é o HClO, ácido hipocloroso. Você lembra a soda cáustica, né? A solução aquosa soda cáustica? É uma base extremamente forte. E esse ácido, ó, um oxigênio menos um hidrogênio, zero, é um ácido fraco. Portanto, se esse sal veio da reação entre um ácido fraco e uma base forte, e agora quem ganhou? Qual é o caráter que prevaleceu? Da base. Então, esse sal tem caráter básico, caráter alcalino, pH maior que 7. Tranquilo? Sim. Outro exemplo? Vamos lá? De novo, é o exemplo que está na apostila. Vamos pegar agora o cloreto de potássio, KCl. Não confunda com aquela cantora que morreu, Cássia Eller. Aqui é KCl, ok? Não vai confundir. E qual é a base que tem potássio? É o hidroxipotássio. Qual é o ácido que tem Cl? É o HCl. É uma base forte e é um ácido forte. E agora? Alguém ganhou ou empatou? O que significa forte? Que ele está praticamente tudo na forma de íons. Está praticamente tudo na forma de íons. Portanto, a quantidade de H+, e a quantidade de H- deve ser praticamente igual. Nem sobra H+, nem sobra H-. Isso quer dizer o quê? Que esse sal, o cloreto de potássio, deve ter caráter neutro. Veja, eu não disse que o sal não pode ter caráter neutro. Claro que pode. Eu só quero que você saiba, que fique claro na sua cabeça, que nem sempre um sal tem caráter neutro. Então tem sal de caráter ácido, tem sal de caráter básico, mas também tem sal de caráter neutro, claro. Vamos pensar. As combinações, arranjo, permutação, sei lá. Fraco, forte, forte, fraco, forte, forte. Está faltando? Fraco, fraco, claro, está faltando. Então, vamos pegar de novo o exemplo que está aí. Quem que eu coloquei finalmente? O NH4CN. NH4CN, cianeto de amônio. Como eu já anunciei, né, dei um pequeno spoiler aqui, ó. Ele vem do hidróxido de amônio, que reage com ácido cianídrico. Lembra dessa base? É uma base diferente, né? Como apareceu agora há pouco. Ela é uma base fraca, mas esse aqui também é um hidrácido fraco. E agora? Fraco com fraco, alguém ganha ou empatou? Você já sei, caráter neutro. Não necessariamente. Cuidado, pessoal. Tome cuidado com o caso fraco, fraco. O que é que eu posso concluir? Nada. Interrogação. Não sei. Você vai estudar isso melhor? Uma aula de química D chamada hidrólise salina. Por quê? Quando a gente fala que uma coisa é fraca, quer dizer que o alfa, lembra? Aquele grau de dissociação ou de ionização, ele é pequenininho, mas ele tem uma faixa muito grande. Então, de repente, um ácido e uma base quaisquer, um tem um alfa, sei lá, de 10%, é fraco, e o outro tem um alfa de 0,1%, que também é fraco. Então, fraco e fraco, por exemplo. Mas não quer dizer que 10% seja igual a 0,1%. Então, o caso fraco, por enquanto, não dá para a gente saber. Você vai estudar mais para frente, você vai aprender a calcular, fazer conta, você vai calcular o pH. Você vai ver que é menos o logaritmo da concentração de H+. Tem que fazer conta. Agora, veja lá. Das 4 possibilidades que eu tenho, quais são as 4 possibilidades que eu tenho? Fraco, forte, forte, fraco, forte, forte, fraco, fraco. Das 4, quantas que você descobre o caráter do sal sem precisar fazer conta? 3. De cada 4, 3 você descobre o caráter sem fazer conta. Só no caso fraco, fraco, você vai aprender depois a calcular, fazer conta, calcular o valor do pH, para descobrir pelo pH qual é o caráter. Você concorda que se de cada 4, 3 você descobrir sem conta, já ajuda muito. Por isso que eu digo que esse artifício, essa malandragem, no bom sentido, é igual macaco gordo. Ela quebra muitos galhos. Então, apareceu um sal. Quer saber o caráter dele?
Compare a força do ácido com a força da base que forma aquele sal. Exceto, no caso, o fraco, que você vai ver mais para frente, os outros você descobre na boa, sem maiores complicações. Beleza? Então, essa foi a primeira ideia importante da aula de hoje, descobrir o caráter de um sal. Qual é a segunda ideia importante da aula de hoje? É de novo insistirmos na reação mais famosa da química, que é essa reação que falamos no aula passado e falamos de novo hoje, que é a reação entre um ácido e uma base. O que eu quero insistir muito, moçada, é que seja qual for o ácido, seja qual for a base, preste atenção aqui, por favor, todo ácido vai liberar H+. Se não liberar H+, não é ácido. Toda base vai liberar OH-. Se não liberar OH-, não é base. Então, vamos pegar esse caso que é mais fácil. Então, seja qual for o ácido, seja qual for a base, sempre vai ter uma reação que sempre vai acontecer. O H+ do ácido vai reagir com o H- da base. Eu deixei esse cantinho pequenininho, mas é o suficiente. O H+ do ácido vai reagir com o OH- da base, formando o quê? Água. Senhoras, senhores, eu tenho a honra, a satisfação de apresentar para vocês a reação mais importante da química. O que indica o H+? Caráter ácido. O OH-, caráter básico. Portanto, isso, e a água, caráter neutro. Por isso que essa aqui é a famosa reação de neutralização. Aquela mesma reação que eu falei na aula passada, que a gente não entrou em muito detalhe, porque eu sabia que eu ia ter a aula de hoje para detalhar mais. Portanto, vamos repetir a ideia central dessa segunda parte da aula. Sempre que eu faço a reação entre um ácido, seja qual for o ácido, e uma base, seja qual for a base, essa reação vai acontecer. O H+ que veio do ácido vai neutralizar o OH- que veio da base. Por que neutralizar? Porque forma água. E a água, com certeza, tem caráter neutro. E observe uma coisa que parece boba, mas é útil. Qual que é a estequiometria dessa reação? É 1 para 1 para 1. Eu sei que não precisa escrever 1, mas estou escrevendo só para chamar a tua atenção. Moçadinha, veja. É muito importante que você capte direitinho a ideia que eu estou tentando passar para vocês, porque, eu repito, é a reação mais famosa, mais importante da química, a que mais cai nas provas, com certeza. É a reação de neutralização, que também a gente pode chamar de salificação, porque a gente sabe que além da água, né, que será formada aqui, o que vai acontecer entre o K+ dali e o Cl- daqui vai formar justamente um sal. Claro, sal e água, sal e água. Por isso que a neutralização também pode ser chamada de salificação. E tem coisa que a gente só aprende a fazer fazendo. Portanto, agora vamos treinar reações de neutralização. Qual que vai ser o primeiro exemplo? Aquele exemplo mais clássico, mais famoso. Ácido clorídrico com hidróxido de sódio. E eu vou dar uma dica que tenha certeza vai te ajudar muito a fazer os exercícios de neutralização dessa reação famosa. Pensa assim, quantos hidrogênios ionizáveis tem esse ácido? 1. Quantos hidróxidos tem aquela base? 1. Então vai dar certinho um H+ que veio do ácido, vai pegar um OH- que veio da base para formar uma água. Essa é a dica que eu quero passar para vocês. Eu sei que você está acostumado a sempre falar ácido com base vai dar sal e água. Beleza, beleza. Mas na hora de escrever a reação, vou dar uma dica. Troque. Em vez de escrever sal e água, troque. Escreva água e sal. Água e sal. Só lembrar da bolacha. Água e sal. Então, um H+ de lá com um OH- daqui vai formar uma água. E quem será o sal? É o cátion daqui, que é o sódio, com o ânion de lá, que é o cloreto. Portanto, vai formar cloreto de sódio. Eu sei que não precisa escrever, mas eu vou escrever só para chamar a tua atenção. Como aqui tinha um hidrogênio ionizável e aqui tinha um hidróxido, então, se eu pego na proporção de 1 para 1, um H+ com OH- vai formar uma água. Está aqui, Um H+ com OH- vai formar uma água. E é claro que vai formar o sal. Ou seja, se você tomar esse cuidado de escrever primeiro a água e depois o sal, a equação já fica automaticamente balanceada. Como assim? Calma que eu vou dar mais exemplos. E, de novo, para você não ficar preocupado em anotar, tá? Guarde suas canetas aí, porque eu vou dar o exemplo que está na apostila, só que um pouquinho mais detalhado. Vamos pegar, por exemplo, ácido sulfúrico com hidróxido de sódio. Vamos lá. Outro exemplo. Ácido sulfúrico com hidróxido de sódio. Preste atenção.
Vamos fazer o mesmo raciocínio que eu fiz anteriormente. Quantos hidrogênios ionizáveis tem esse ácido? 2. Quantos hidróxidos tem essa base? 1. Peraí, está na proporção que eu quero? Não, porque eu só tenho 2 hidrogênios ionizáveis. Eu gostaria muito de ter 2 hidróxidos, para que 2H+, com 2H- formassem 2 águas. Então diz para mim, qual que é uma proporção adequada? Quais são os coeficientes adequados para que isso aconteça? Você concorda que se eu pegar 1 para 2, eu vou continuar tendo 2 hidrogênios ionizáveis, só que agora eu tenho 2 hidróxidos. Sempre volta para cá. 2H+ com 2OH- vão formar 2 águas. As águas vão rolar. 2 águas. E quem que vai ser o sal aqui nesse caso? É sempre o cátion que veio da base, sódio, com o ânion que veio do ácido, SO4. Agora, muito cuidado. Primeiro, garanta as fórmulas. Depois, faça o balanceamento. Presta atenção. O sódio é da família 1A. Então, a carga dele é mais 1. O SO4 vem justamente do ácido fúrico. Portanto, isso aqui tem 2 cargas positivas, o grupo SO4 tem 2 cargas negativas. Então, vai 1 e vem o 2. Então, como que fica a fórmula? Na2SO4, sulfato de sódio. Primeiro, eu garanto as fórmulas. Depois, agora, eu faço o balanceamento. Eu preciso de 2 sódios. Eu já tenho 2 sódios. Eu preciso de um grupo sulfato. Eu já tenho um grupo sulfato. Portanto, você percebeu? Se a gente capricha nos coeficientes e faz a reação de neutralização do H+ com H-, formando água, e tudo que sobrar vai para o sal, a equação já fica automaticamente balanceada. Uma chance a menos de você errar. É claro que aqui o coeficiente é 1, não precisa escrever 1, estou escrevendo só para chamar a tua atenção. Então eu vou repetir a dica. Eu sei, você está acostumado a dizer, como a gente também sempre fala, que ácido com base dá sal e água. Sim, mas na hora de fazer uma equação, de escrever a tua reação, de representá-la, em vez de escrever sal e água, dica, escreva água e sal. Fica muito mais fácil. Vamos ver se você entendeu? Faz essa aqui comigo agora. Professor, esse aqui já apareceu. Ácido fúrico com hidroxódio. Eu sei. Só que agora eu vou forçar. Na hora que eu for fazer a reação, em vez de pegar na proporção de 1 para 2, eu vou forçar a amizade e pegar na proporção de 1 para 1. Pode? Claro. Só que estou fazendo a reação. Vamos lá. Quantos hidrogênios ionizáveis eu tenho aqui? 2. Mas quantos hidróxidos eu tenho aqui? 1. Veja só. Adianta ter 2 hidrogênios ionizáveis se eu só tenho hidróxido? Eu vou conseguir formar 2 águas ou só uma? Só uma. E eu só consigo formar uma água. Como foi formada essa água? Um H+ daqui com um OH- daqui formou uma água. Mas espera aí, o que está sobrando então? Está sobrando o H ou está sobrando H? Está sobrando H. O H que está sobrando, que não conseguiu ir para a água, vai ter que ir para o sal. Portanto, quem vai ser o sal? Vai ser o cátion sódio, obviamente. E então, se tem um hidrogênio sobrando, o ânion não vai ser o SO4 como em cima, vai ser o HSO4. Mas pode isso, claro. Lembra, os 2 hidrogênios saem de uma vez só ou um de cada vez? Um de cada vez. E nesse caso, saíram os 2 ou só um? Só um. Então, se você já caprichou, garantiu a fórmula, se fizer o balanceamento, você vai ver que dá 1. Moçada, de novo, eu tenho aqui 2 hidrogênios ionizáveis, porém eu tenho um único hidróxido. Eu vou conseguir formar 2 águas ou só uma? Só uma. O hidrogênio que está sobrando, que não conseguiu ir para a água, tem que ir para o sal. Importante. Isso foi uma neutralização? Sim. Mas qual a diferença daquela para essa? Aqui não sobrou nem H+, nem OH-. Eu falo que aqui foi uma neutralização total. Aqui eu falo que foi uma neutralização parcial. Por quê? Porque dos 2 hidrogênios ionizáveis que eu tinha para ser neutralizado, com certeza, um eu neutralizei, aquele que foi para a água, porque a água tem caráter neutro. O outro foi para o sal. E como a gente acabou de ver, um sal não necessariamente tem caráter neutro. Por isso que eu falo que aqui foi uma neutralização parcial.
E aquela primeira? Claro que foram todos os H+, e todos os OH- foram neutralizados. Então também foi uma neutralização total. Importante. Quando o exercício não falar nada, a gente faz uma neutralização total ou parcial? Resposta? A gente faz uma neutralização total. Total. Então veja, eu vou pegar o próximo exemplo. Insisto que esse assunto a gente só aprende a fazer fazendo. E o exemplo que eu vou pegar novamente tem na tua apostila para você não ficar preocupado em anotar. Aqui, vamos pegar outro exemplo agora. HCl com hidróxido de cálcio. HCl, ácido clorídrico, com hidróxido de cálcio, CaOH2. Veja, e não vou falar nada, eu vou falar simplesmente, faça essa reação. Vamos lá. Se eu não falei nada, faremos parcial ou total? Faremos total. Muita atenção agora. Só que veja, esse ácido tem apenas um hidrogênio ionizável, mas essa base tem 2 hidróxidos, é uma dibase. Quais serão os coeficientes mais adequados para uma neutralização total? Obviamente vai ser 2 do ácido para 1 da base. Por que assim? Porque assim eu fiquei com 2H+, e 2OH-. Olha, eu sempre volto para cá. 2H+ com 2OH- vão formar 2 águas. Primeiro eu escrevo a água, depois eu escrevo o sal. E quem que vai ser o sal nesse caso? O cátion daqui é o cálcio. O ânion de lá é o ânion cloreto. Cuidado, cuidado. Tá certa essa fórmula? O cálcio é da família 2A, veja, está confirmando que esse 2 veio da carga do cálcio, então o cálcio é 2+. Mas o cloreto é -1. Lembra aquela ideia de cruzar? Então o 1 vai para lá e o 2 vem para cá, então tem que ficar CaCl2. Primeiro garante a fórmula, depois faz o balanceamento. Eu preciso de 2 cloros, eu já tenho 2 cloros. Eu preciso de um cálcio, eu já tenho um cálcio. Então você está percebendo que quando a gente escolhe os coeficientes de maneira adequada, escreve primeiro a água e tudo que sobrar vai para o sal, a equação já fica automaticamente balanceada. Essa daqui foi uma neutralização parcial ou total? Claro que foi uma neutralização total. Agora, e se, AC/DC, né? Grande banda. E se eu pegasse o ácido clorídrico, o hidróxido de cálcio, ou seja, os mesmos reagentes da reação anterior, mas agora forçasse para ser 1 para 1. Ou seja, na hora que eu fosse colocar as quantidades no meu recipiente para fazer a reação, eu pegasse a proporção de 1 mol para 1 mol. O que mudaria? Vamos lá? Vamos ver? Vamos usar a ideia de sempre. 1H+ daqui, pega apenas um OH- daqui para formar uma água. Eu não consigo formar 2 águas, então uma água. O que está sobrando agora? Está sobrando H+ ou está sobrando OH-? Está sobrando OH-, porque eu tinha 2 e usei só 1. O OH- que está sobrando, que não conseguiu ir para a água, tem que ir para o sal. Então quem que é o cátion dali? É o cátion cálcio. Quem que está sobrando? O OH. E quem que é o ânion que veio do ácido? O cloreto. Eu vou colocar um parênteses aqui só para chamar a tua atenção, tá? Só para chamar a tua atenção. Total ou parcial? Claro, parcial. Mas agora, olha para cá, por favor, e diz para mim. Qual a diferença dessa neutralização parcial para essa neutralização parcial? Aqui sobrou H. Eu falo que foi uma neutralização parcial do ácido. Aqui sobrou OH-, então eu falo que foi uma neutralização parcial da base. Agora, moçada, muito cuidado. É um erro comum de acontecer por aí. O fato de um sal ter um hidrogênio, que a gente chama que é um hidrogenossal, vou repetir daqui a pouco, quer dizer que necessariamente ele tem caráter ácido ou nada a ver? Nada a ver. O que indica esse hidrogênio que está aqui, que vamos dar uma destacadinha? Indica a origem, que a origem dele foi uma neutralização parcial do ácido. Vamos dar um exemplo clássico, famoso aqui do ladinho. O famoso bicarbonato de sódio. Muito famoso e muito importante. Você concorda que esse sal é formado por uma neutralização parcial do ácido? Agora, o fato de ter H indica que esse sal necessariamente tem caráter ácido ou não necessariamente? Não necessariamente.
Vamos ver? De onde veio esse sal? Ele veio do hidróxido de sódio, que é uma base forte, e vem do ácido carbônico, que é um ácido fraco. Portanto, esse aqui é um típico exemplo de um sal que tem caráter básico. Lembra? Ele tem no sangue, ele aparece em muitas condições. Ou seja, eu estou aplicando aquela ideia da primeira parte da aula. Descobrir o caráter de um sal, comparando a força do ácido com a força da base, de onde vem esse sal. Então, repetindo, o fato de TH indica necessariamente caráter ácido? Não. O fato de TOH indica necessariamente caráter básico? Não. Indica origem, que eles vieram de neutralizações parciais, ou do ácido, ou da base. Está claro isso? Eu espero que sim. E para a gente finalizar essas ideias das reações de neutralização, vamos dar os nomes? Eu sei que você sabe. Esse aqui é o famoso cloreto de sódio. Esse aqui, ó, se ele veio do ácido sulfúrico, mosquito, dengoso, timato, tipico, ico vira átomo, sulfúrico vira sulfato. Então, esse aqui é o sulfato de sódio. Esse aqui tem um hidrogênio, além do sulfato. Então, eu vou chamar hidrogeno sulfato de sódio. Ou, lembra, é parecido ali? Bisulfato de sódio. E esse aqui é tranquilo. Esse aqui veio do ácido clorídrico, dimeto no vidrico, o hídrico vira eto, então cloreto de cálcio. Agora, atenção. Assim como o nome oficial desse eu falo hidrogeno sulfato de sódio, esse aqui também começa pelo meio. Se esse daqui é o cloreto de cálcio, esse aqui vai ser o hidroxicloreto de cálcio. Vamos repetir o nome desse, o nome oficial. Hidrogeno sulfato de sódio, mais conhecido como bisulfato de sódio. E esse, hidroxicloreto de cálcio. E último detalhe, repare que seja qual for o sal, seja qual for a substância, quanto que tem que valer a carga elétrica total? Zero. Por exemplo, aqui, ó, se o cálcio é mais 2, o OH é menos 1, o cloreto é menos 1, menos 1 com mais 2, zero. Claro, sempre pode conferir qualquer um. Se não for zero, não é substância. Senhoras, senhores, a aula de hoje a gente abordou dois aspectos sobre sais: caráter e a famosa reação de neutralização. E tanto um assunto como o outro, você só vai aprender direitinho fazendo exercício, tá? Então eu não fiz exercício da apostila, mas aqui é como se fosse vários pequenos exercícios para a gente treinar. Inclusive tem um exercício aí da Federal muito bom que não deixa de fazer, tá? Claro, repetindo, dúvidas nessa aula, revise aula de ácidos, aula de base. Hoje é consequência. Tá bom? Eu espero que você esteja se esforçando, mesmo numa situação diferente, mesmo com aulas não presenciais, mas vai depender muito da tua garra, do teu empenho, para chegar naqueles resultados tão esperados e ver o teu nome na lista dos aprovados. Vamos lá, bola para frente, tá bom? Fica com Deus, um grande abraço, até a próxima. Tchau.